Com os trabalhos na reta final, a CPI da Covid inicia hoje mais uma semana de depoimentos. Sobre a expectativa para esses últimos dias da comissão, a gente conversa agora com o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia. Tudo bem, senador? Mais uma vez, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Como vai? Bem, obrigado, Tiago, obrigado, Adriana. Estou inteiramente à sua disposição. Muito obrigado. Senador, hoje o depoimento de um representante da VTC Log, amanhã e quinta, a CPI volta a se debruçar sobre a questão da Prevent Senior. Eu pergunto, depois dessa semana, teremos ainda a possibilidade do depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, porque há uma tentativa de reconvocação dele, ele que já foi 2 vezes à CPI, ou o relatório já vai ser apresentado na semana que vem? Como é que vai ser essa reta final dos trabalhos? Tiago, ontem à noite nós tivemos uma reunião e ficou decidido que não se convocaria o ministro Marcelo Queiroga, até porque ele já foi à CPI por 2 vezes. A contribuição que ele daria agora, na minha opinião e na opinião da maioria, não seria eficaz ou traria nenhuma informação mais importante para nós. O caso da não vacinação dos jovens, que foi negado pelo próprio governo, isso já está muito que comprovado, foi dito pelo próprio ministro, portanto, nós não vamos convocá-lo. Deve encerrar na quinta-feira com o depoimento dos médicos lá da Prevent Senior. Hoje é o representante da VTC Log, aquela empresa que usava o motoboy e que o motoboy sacou 5 milhões de reais para pagamento em espécie a vários agentes públicos, inclusive o próprio diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias. Amanhã, o doutor Paulo Rebelo, que é o diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde, que, na minha opinião, foi omisso nesse caso, não fiscalizou quando já era notório que existiam problemas no atendimento da Prevent Senior na doença, na pandemia, dos casos de Covid, tanto de ambulatório como também de internamento hospitalar. Tanto na quinta-feira deve se encerrar, na outra semana tem um feriado do dia 12 e o relator Renan Calheiro vai se aprofundar para apresentar o seu relatório, que nós já conhecemos parte desse relatório, que tem provas irrefutáveis, né? Vídeos, áudios, e-mails, mensagens de texto, enfim, várias provas que certamente mostrarão ao Brasil que a condução da doença pelo Ministério da Saúde foi muito equivocada, poderia se fazer muito mais e melhor pelo povo brasileiro e evitar tantos óbitos, né? Eu acho, inclusive, que isso está bem caracterizado no relatório do Renan, que ele já tem e que nós conhecemos parte dele. E a partir dessas descobertas da comissão, que vai entrando na sua reta final, quais consequências devem ter os trabalhos da CPI, senador? Olha, as consequências, depois de lido o relatório, avaliado e votado, porque tem que ser deliberado pela maioria do colegiado, dos 11 representantes, né, que vão votar, que vão apreciar esse relatório, ele deverá ser encaminhado à Procuradoria-Geral da República, ao Procurador-Geral da República, ao Augusto Aras. Até questionam se o Augusto Aras vai dar seguimento ou não. Na minha opinião, ele não tem como não dar seguimento com as provas que nós temos. Provas que são inegáveis, né, de pessoas que participaram disso, estimulando, por exemplo, a imunidade de rebanho. A imunidade de rebanho deu certo em Manaus? Não deu certo em Manaus. Manaus teve a maior letalidade do mundo. Estou falando em letalidade do mundo. Mais de 3% daqueles que tiveram a doença foram a óbito em Manaus. Faltou oxigênio, se deu hidroxicloroquina com a medicação completamente ineficaz, só resolve isso. Aliás, as viroses são evitadas ou redutíveis por vacinação. Não existe outro método para evitar que uma virose possa se expandir. Por isso que o Brasil hoje está livre da paralisia infantil, controle do sarampo, da varíola,
da H1N1. Então, não tem outro método, não existe tratamento preventivo, é uma aberração. O próprio presidente da República tomou hidroxicloroquina e contraiu a doença. É medicamento preventivo? Previu a doença? O presidente deixou de ter a doença? Não. Teve e depois continuou tomando a medicação. Portanto, essa é uma coisa muito evidente. O mundo inteiro rejeitou o tratamento preventivo, precoce, como falam aí os terraplanistas, mas só ficou aqui no Brasil. Um grupo de pessoas que ficaram batendo na mesma tecla para que as pessoas enganadas pudessem usar uma medicação completamente ineficaz e que tem problemas graves para as pessoas que têm arritmia cardíaca, que essa é uma doença também que nós chamamos em medicina doença dose dependente. Quanto mais você toma medicação que altera a arritmia, ela mais se agrava e termina em parada cardíaca e morte. Portanto, Sim. Eu acho que, além da Procuradoria-Geral da República, vamos encaminhar para a Câmara dos Deputados, para a Corte Internacional de Haia, e se por acaso houver alguma recusa, vamos acionar diretamente o Supremo Tribunal Federal. Senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã. Boa semana de trabalho para todos. Um abraço. Eu que agradeço. Muito obrigado.